para tudo que está fazendo e vem comigo nesse vídeo, que esse vídeo está simplesmente imperdível, pessoal. Né? Não está nada fácil a vida de quem foi sancionado pela lei Magnitsky ou para quem simplesmente perdeu o visto de entrada nos Estados Unidos, né? Então a gente começa aqui com o Paulo Gonet, o procurador-geral da República, que perdeu o visto americano, né? E ele já foi avisado que ele tem passaporte português também, ele tem cidadania portuguesa. E ele já foi avisado pelo governo português que ele não poderá entrar nos Estados Unidos usando o passaporte português. Pois é, pessoal, Magnitsky e a perda de visto dos Estados Unidos é muito mais abrangente do que se espera, né? Então, mesmo Paulo Gonet tendo passaporte português, ele não poderá entrar nos Estados Unidos. E a mesma coisa se aplica à esposa do Alexandre de Moraes, a Viviane de Moraes, né, que também não poderá entrar nos Estados Unidos com o passaporte italiano, sendo que ela tem cidadania italiana também, e já foi avisada que não poderá fazer isso. Então, pessoal, isso aqui eu trago já o Paulo Figueiredo aqui falando e explicando, né, o tamanho dessas sanções nas pessoas sancionadas. Então, já chega dando aquele like para ajudar na divulgação do vídeo. E sem mais delongas, é habilitadora, cúmplice, apoiadora material de um violador internacional de direitos humanos. E nos bastidores também tem, além de muito acordo, esses acordos tentam acontecer porque há, como eu havia prometido, muito choro e ranger de dentes rolando. E eu trago aqui a vocês uma notícia que vai deixar a maioria de vocês comovida, sentida, que dó. A notícia é: esposa de Moraes não poderá entrar nos Estados Unidos mesmo com passaporte italiano. Pessoal, Paulo Figueiredo, ele simplesmente está trazendo aqui, né, após a sanção que aconteceu na semana retrasada aí da esposa do Moraes, né, a Viviane de Moraes, justamente ela foi aplicada a sanção, a lei Magnitsky nela, no escritório de advocacia automaticamente, porque ela tem mais de 50% do escritório, e também no Instituto Lex, que é o instituto que fica os bens da família. Então, tudo isso foi sancionado de uma só vez, né? E ela perdeu a possibilidade também de entrar nos Estados Unidos, mesmo com o passaporte italiano. Parece que tem gente querendo dar migué nos Estados Unidos e achavam que iam conseguir fazer isso só trocando o passaporte apresentado na imigração. Agora, o que eles não sabiam é que os americanos não são burros. Eu falei que as sanções Magnitsky não eram pouca coisa, mas parece que os caras não querem escutar. Evidentemente, uma vez que você é incluído na lista das pessoas sancionadas pelo OFAC, além de todas as penalidades financeiras advindas das sanções, você também está proibido, você é inadmissível de entrada nos Estados Unidos, por quaisquer meios que sejam, Vivi. Pessoal, o OFAC que ele está dizendo aqui é uma lista, né, que ela é pública para o mundo inteiro ver, né, que é uma lista de sanções que somente pessoas terroristas e violadores de direitos humanos, né, que estão colocados nessa lista, né? Então a Viviane de Moraes entrou porque o Alexandre de Moraes já estava e os Estados Unidos entendeu que ela era o braço financeiro do Alexandre de Moraes, por isso que ela acabou entrando também. E uma vez nessa lista, pessoal, aí já era, né? A possibilidade é muito remota de sair dessa lista, pelo que o Paulo Figueiredo tinha falado, ninguém nunca saiu das sanções da Magnitsky, né? Embora possa recorrer, possa fazer o que quiser, é muito difícil. Por quê? Porque normalmente se faz um processo muito cauteloso e cuidadoso para inserir as pessoas nessa lista. Cidadão italiano, como a Viviane de Moraes, ou como estava tentando Paulo Gonet com passaporte português e passou pelo mesmo problema, até podem entrar nos Estados Unidos sem um visto formal através de um programa chamado Com Esta. Por isso, eu recomendo que você procure a Imigrex, Viviane, link na descrição. Mas você não é uma cidadã italiana comum.
você é habilitadora, cúmplice, apoiadora material de um violador internacional de direitos humanos e, por isso, também sancionada. Então, vai tirando o cavalinho da chuva você. Vá tirando o cavalinho da chuva Paulo Gonet. Sabe as 8 viagens, Vi, que você fez aos Estados Unidos entre 2016 e 2022? Tempo bom. Ficaram no passado. Agora você tem que seguir o conselho do Flávio Dino e ir lá para Carolina, no Maranhão. Está em Disney, entra Beto Carreiro. Se você tentar entrar nos Estados Unidos com passaporte italiano, vai dar problema. Eu ia gostar. Pessoal, o que o Paulo Figueiredo está dizendo aqui é que normalmente essas autoridades, esse pessoal de Brasília viaja frequentemente aos Estados Unidos por diversas agendas, né? Por fóruns, de debates, né? Por palestras, N coisas, né? Por clientes que estão nos Estados Unidos, então estão sempre viajando. E a partir de agora acabou essa possibilidade, né? Então foi simplesmente enterrada essa possibilidade de entrar nos Estados Unidos Eu novamente. recomendo até que tente. E o mesmo vale para os demais sancionados. Como eu falei, como é o caso do Paulo Gonet, cidadão português, sofreu sanções de visto. O seu passaporte português, Paulo Gonet, não serve mais para nada se o seu intuito for viajar para os Estados Unidos. Eu fiquei sabendo que a notícia foi até mais direta, segundo reportou o Poder 360, diz a reportagem. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, foi informado por autoridades de Portugal que perdeu a facilidade de ir para os Estados Unidos usando passaporte português. Então, pessoal, essa OFAC, que é essa lista aí, que aparecem os sancionados pela Lei Magnitsky, tanto os bancos quanto os governos, né, ficam sabendo dessa lista e colocam as pessoas também, né, enfim, de alguma forma também passam as informações para que essas pessoas não possam entrar nos Estados Unidos, que foi o caso do governo português, por exemplo. Ao saber que um dos seus cidadãos, né, como o Paulo Gonet, estava nessa lista, automaticamente ele já noticiou o Paulo Gonet que mesmo com o passaporte português ele não poderia entrar nos Estados Unidos. Tem uma musiquinha triste aí pra gente, o Bruno. Não, acho que não pode ser a do Chaves, mais que está dando direitos autorais, mas a do Titanic. Pode? O Gonet, pelo dupla cidadania, não precisava de visto para viajar aos Estados Unidos. Pessoal, passar para frente por causa dos direitos autorais da música. O Figueiredo Show é líder de audiência no horário. Tá desbancando até a Globo News, acredita? E isso mesmo com bloqueio. Tá aí, pessoal. Então chegou até aqui no vídeo. Dá o like para ajudar na divulgação desse vídeo. Não é inscrito ainda? Se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê em breve em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.